Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque é que sou perseguido? Logo o escândalo da cruz está desfeito. Quanto aos que vos andam inquietado, oxalá se mutilassem. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Te damos graças, Senhor, por esta noite, por esse momento, por essa palavra. Que o Senhor ministre os nossos corações e nos dê o entendimento que nós precisamos para que a Tua palavra alcance o nosso coração, o nosso entendimento, e assim possamos estar mais próximos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito bem, podem sentar. Eu fiz questão de ler todo o capítulo 5, embora não vou falar de todo o capítulo 5, vou pegar alguns trechos de todo o capítulo 5, mas esse capítulo 5 ele é bem interessante, o livro de Gálatas. Deixa eu fazer uma exposição aqui breve para vocês. O livro de Gálatas, e aí para a gente poder entender algumas questões, né? Porque o livro de Gálatas, escrito por Paulo e tarará, como vocês bem sabem disso, e escrito ali por as igrejas da Galácia. E o que eu quero achar interessante é porque o texto-chave desse livro de Gálatas está no capítulo 5, exatamente no versículo 1, que é: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Olha, essa versão aqui já diz assim: e não vos submeteis de novo jugo de escravidão. Quando você sai de uma situação ruim, você quer voltar? Alguns não querem, né? Outros que ficaram calados que querem, né? Presta atenção, irmão.
Você, por exemplo, você saiu de uma situação ruim, você saiu de uma situação delicada, uma situação dolorosa, né? Você, por exemplo, você enfrentou algo que foi realmente machucou a tua vida. Você não quer voltar mais. Você não quer, de forma alguma, né? Geralmente a gente ninguém quer voltar ao que era antes. Por exemplo, eu vejo as pessoas brincando às vezes e dizer assim: o meu passado o meu passado não me pertence mais, eu não quero saber mais do meu passado, por conta de tantas coisas que aconteceram no passado, por conta de quem você foi no passado, por conta daquilo que você fez no teu passado, por conta das decisões, das escolhas, pelos caminhos que você andou no teu passado e tudo mais. Quem quer voltar para o passado aqui? Você não quer, né? Amarrado, né? Amarrado, pois é. No passado eu fazia isso, no passado eu fazia aquilo, no passado eu era assim, no passado eu era assado. Eu vi o irmão João outro dia contando o testemunho dele que no passado fazia, acontecia, pegava o facão e não sei o que, e aquela coisa toda, não era, irmão João? Tinha umas coisas meio assim. Como é que é? Pois é. Ninguém quer voltar ao passado. Pois é. Quer dizer, aquele passado às vezes, aquele passado que foi de bebedice, aquele passado às vezes que foi de uma prostituição, aquele passado às vezes que foi de drogas, aquele passado que foi de tantas coisas, né? Comportamentos que só a misericórdia do Senhor. E era aquele passado que nos escravizava de certa forma, porque aquele passado onde éramos escravos de certos vícios, vícios que nos matava, vícios que nos destruía aos poucos, mas nos destruía. Ontem eu fui visitar o meu pai, fui na casa da minha mãe, e aí passei na rua que eu morei tantos anos, e vi alguns colegas. E um desses colegas que eu vi, ele está vivenciando a mesma história do pai. Quando eu era criança, o pai dele morreu, eu acho que eu tinha meus 14 anos, alguma coisa assim, e todo final de semana, o pai dele aí chegava em casa carregado por alguém, porque estava bêbado, caindo, porque alguém estava levando ele. E quando eu vi esse colega, do mesmo jeito que o pai, eu falei: gente, como é que uma pessoa não consegue aprender? Né, que se o pai viveu uma história desse tipo, a pessoa ela vai viver a mesma história, repetir o mesmo vício do pai e viver a mesma história que o pai viveu. É terrível isso, né? É como se a pessoa estivesse condenada a ter que herdar aquilo que escraviza, e é uma opção, obviamente, é uma opção e uma maldição sobre a vida dele. Então o que acontece? Tudo que já nos aconteceu no nosso passado, tudo que nós já vivemos no nosso passado, dificilmente você quer, eu queria voltar para o meu passado. Embora o povo de Israel, quando eles estavam recebendo a liberdade de sair da prisão, eles abriram a boca para dizer: melhor era se nós tivéssemos ficado lá no Egito, na servidão, porque lá a gente tinha comida, porque lá a gente tinha bebida, porque lá a gente tinha alguma coisa. Mas eles estavam sofrendo. É porque quando eles tiveram a oportunidade de vivenciar uma nova história na vida deles, quando eles tiveram a oportunidade de poder vivenciar algo novo na vida deles, aquilo ali espantou, aquilo ali trouxe como assim? Será que eu mereço isso? Preste atenção nisso. Muitas das vezes você deixou ou você perdeu a oportunidade de viver coisas tão maravilhosas, tão especiais na tua vida, porque você achou que você não merecia. Por conta da tua história do passado, por conta da história difícil, por conta das dificuldades do passado, por conta das situações tão aterrorizantes que aconteceu com você no passado. Aí quando agora algo novo, algo melhor quer vir sobre você, você olha e diz assim: será que eu mereço isso? Será que eu mereço? Deixa eu contar um segredo para você que talvez você não saiba. A Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficou para trás. Você merece tudo novo e tudo do melhor em nome de Jesus. Você merece.
Não se espante com isso não, com o que vai vir. Não se espante com o que Deus quer te dar. Não se espante de forma alguma. Mas o que é a escravidão? A escravidão, ela tem um objetivo unicamente de nos tornar, de fato, presos, aprisionados principalmente na nossa mente, obviamente, que o principal aprisionamento que todo homem carrega é na mente, é a sua mente, para que eu não consiga enxergar que eu posso ter o melhor de Deus para a minha vida. E aí, quando a mensagem vem, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, sejamos de fato livres. Permaneceis, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão, ou seja, não queira voltar para o passado, não queira viver mais esse passado. Você não serve mais para o teu passado, você não serve mais para ser aquela mulher ou aquele homem que de repente gostava de brigar, gostava de contenda, gostava de fazer confusão, gostava de, enfim, dentre tantas coisas aí que você sabe muito bem. Você não serve mais para aquilo, você só serve agora para ter uma história nova, e essa história nova impactar a vida de outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas, fazer outras pessoas enxergarem isso em você, e essas pessoas quererem estar e viver do mesmo jeito que você está vivendo, quererem ter essa experiência do reino. É para isso que você serve, é para isso que nós servimos, é para isso. Ele nos libertou para isso. Ele nos libertou para nós não vivermos mais escravos dos nossos medos. Ele nos libertou para nós não vivermos mais escravos das nossas inseguranças, das nossas dores, das nossas frustrações do passado, dos traumas que o passado deixou nas nossas vidas. Ele nos libertou para nós entendermos aquilo que está lá em Coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é. É preciso tirar essa roupa do passado, essa roupa que você acumulou durante tantos anos na tua vida, de sujeira, de mentiras, de ódio, de mágoa, de rancor, de frustrações e tantas coisas que te abalou, e colocar vestes novas. Porque esse é o objetivo do Evangelho de Cristo, é nos dar vestes novas. Quando o filho pródigo foi embora, quando ele voltou, o que foi a primeira coisa que o pai fez para ele? Preparou roupas novas para ele. Preparou roupas novas. Porque o pai olhou para ele e disse assim: eu não quero saber o que você fez lá. Eu não quero saber o que você agregou, colocou na tua vida, o que você aprendeu de ruim lá fora. Não, eu quero tirar essa roupa velha, sacudir a poeira, e agora eu quero colocar roupas novas, porque é daqui para frente, eu não quero saber daqui para trás. Daqui para trás não interessa mais. Não interessa. Porque daqui para trás foram coisas que aconteceram, que você viveu, que você fez, que você, enfim, muitas vezes por inexperiência, por imaturidade, muitas vezes por arrogância, por orgulho, por tantas coisas. Mas se você quer ser nova criatura em Cristo Jesus, o próprio Deus, ele diz: eu perdoo os nossos pecados. Ele diz assim: eu não lembro das coisas passadas, dos teus pecados eu lanço nas profundezas do mar para nunca mais se lembrar. Se Deus está dizendo que Ele lança nas profundezas do mar o nosso pecado para nunca mais se lembrar, por que eu tenho que estar lembrando das coisas do passado? Por que eu tenho que estar lembrando? Por que eu tenho que estar remoendo? Por que eu tenho que estar me martirizando? Por que eu tenho que estar, toda vez que vem uma lembrança na tua mente, porque meu passado eu fazia assim. Porque geralmente, o que acontece? Quando você está passando por alguma dificuldade, quando você está passando hoje por algum problema, por alguma tempestadezinha, por alguma poeira que se levantou muito forte na tua vida, muitas vezes, quando você não tem domínio próprio, quando você não tem estabilidade emocional, o que acontece muitas vezes? A primeira coisa que vem é lembrar do passado. É lembrar do passado. É lembrar. É olhar para o passado e ficar remoendo o passado, e ficar se lastimando pelo passado. Não permita com que isso aconteça na tua vida. Porque a própria palavra do Senhor diz: trazei à memória aquilo que te traz esperança. É de quando você decidiu mudar para agora. É de quando você decidiu viver uma nova história, dar para frente. É de quando você decidiu reconstruir uma nova história,
ter uma nova identidade para frente. Não adianta você ficar olhando para o passado e ficar se lastimando. Ele te libertou, e liberdade é você poder falar e declarar que você é livre e não mais carrega o peso daquilo que aconteceu no passado. Porque senão você vai viver debaixo do jugo da escravidão, a escravidão dos pensamentos passados, a escravidão dos erros que você cometeu no passado, a escravidão dos medos, da insegurança, das dores, das traumas, daquilo que aconteceu no passado. E aí é muito interessante nós entendermos isso, porque o apóstolo Paulo ele deixa muito claro que nós precisamos a cada dia vivenciar novas experiências com o Senhor, para que estejamos mais fortalecidos. O que é vivenciar novas experiências no Senhor? Lá em Tiago, a Bíblia diz assim, que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos ser praticantes. E também nós não podemos apenas viver somente, não é só a fé, mas a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Nós precisamos unir os dois. Tem que ter a obra. O que é a obra? É você fazer as coisas, é você estar sempre em movimento. Sempre que você está em movimento fazendo algo, sempre que você está em movimento agindo, sempre que você está em movimento sendo relevante para a vida de alguém, fazendo algo pela tua própria vida, sempre que você está agindo de alguma forma, você não está deixando com que as coisas passadas elas sabotem a tua mente, elas tirem você da presença do Senhor, elas deixem você fraco, elas deixem você cabisbaixo, elas deixem você com o desejo de querer parar, de querer jogar tudo para o alto. Olha o que a palavra diz. A Bíblia diz assim: não, irmãos, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Foi para isso que nós fomos chamados, versículo 13, fomos chamados para a liberdade. Quando o Senhor nos escolheu, quando o Senhor olhou para a minha vida, olhou para a tua vida, Ele te escolheu, Ele falou, você foi chamado para a liberdade, mas a liberdade não libertinagem, liberdade para você poder sentir o Espírito Santo de Deus, o Senhor na tua vida, e você andar segundo aquilo que o Senhor tem como orientações para você. E quando Ele diz assim, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Servir-vos uns aos outros pelo amor. O cuidado do Senhor para as nossas vidas é que nós possamos servir uns aos outros. Essa é a maior liberdade que o Senhor nos dá, de nós podermos servir uns aos outros, inclusive a nós mesmos, em amor. Servir uns aos outros pelo amor. Pelo amor. Porque mais na frente o Senhor diz no capítulo 14, diz, toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu olho para essa mensagem, para esse texto, para esse versículo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eu entendo a importância de eu poder cuidar mais de mim, para eu poder cuidar das pessoas. Eu servir as pessoas com amor, não esperando algo em troca das pessoas. Servir as pessoas pelo prazer que tenho de poder ser alguém que faz a diferença na vida das pessoas. Ora, para que foi que Jesus Cristo veio? Para servir as pessoas. E Ele servia as pessoas porque havia dentro dele um prazer muito grande de poder fazer pelas pessoas aquilo que elas nem elas mesmas conseguiam fazer por elas. Elas não conseguiam fazer, e Ele veio com a intenção de poder instruí-las acerca disso, de poder mostrar para elas que o valor que cada uma delas tinham, o valor que cada uma delas carregavam. A gente observa dentro desse capítulo 5, que uma das coisas importantes que o Senhor deixa claro para as nossas vidas é que no versículo 1, por exemplo, Ele diz que Ele nos libertou para que nós sejamos de fato livres, e estejais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Isso tem a ver com sermos constantes nessa nova vida que nós estamos vivendo. O que é ser constante? É você não abrir mão. Todos os dias você precisa lembrar
de que você é uma nova criatura. Tem gente que só se lembra que é nova criatura depois que acontece alguma coisa, que depois que na hora que precisa de Deus, na hora que precisa que Deus interceda pela sua vida. Quando eu me lembro todos os dias que eu sou nova criatura e que eu agora dependo do Senhor e que agora o Senhor Ele está e que eu sei que o Senhor Ele intercede por mim. Quando eu sou nova criatura, eu quero poder fazer, eu quero poder levar isso para as pessoas, eu quero poder fazer isso se tornar um estilo de vida. A cada instante, tudo que eu falo, tudo que eu faço, porque precisa haver uma congruência. O que é a congruência? Fazer aquilo que eu digo. Fazer aquilo que eu digo. Será que eu tenho feito aquilo que eu digo? Será que eu tenho feito aquilo que eu digo? Será que eu tenho vivido realmente, né, aquilo que eu faço? Isso precisa acontecer. E o próprio Jesus, ele mostra sempre, ele vai mostrando sempre durante todo o momento em que ele está ali com as pessoas, que ele está ministrando, que ele está levando a palavra, ele leva para as pessoas a importância de que as pessoas precisavam não apenas não ser igual aos fariseus que eram hipócritas naquilo que faziam. Oravam em pé para mostrar para todo mundo que eles oravam, mas tinham um coração impuro, tinham um coração invejoso, tinham um coração cheio de mágoa, tinham um coração cheio de incredulidade, etc, etc. E não era isso que ele queria das pessoas. Não era isso, era muito mais do que isso. Então nós precisamos ter todo esse cuidado de podermos agir com constância, sempre naquilo que nós estamos fazendo. Mais na frente, nos versículos mais na frente, ele diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Essa é uma luta que ela é diária, essa luta do Espírito e a carne, porque um quer de um jeito, o outro quer fazer de outro jeito, e a gente precisa ter realmente muita maturidade, a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa estar realmente muito alinhado com o Senhor em oração e em comunhão, porque é justamente isso que o diabo mais quer, é tentar nos tirar da presença do Senhor, é tentar nos tirar nos tirar da presença do nosso Deus. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E aí ele traz aqui algumas questões interessantes, porque ele diz, olha, as obras do Espírito, as obras da carne, são a prostituição, são a impureza, são a lascívia, são a idolatria, são a feitiçaria, a inimizade. Mas as obras do Espírito, e que é a que nós precisamos estar cultivando todos os dias, é o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade. O quanto disso existe dentro de mim? Eu acho que essa é a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias. O quanto de amor tem dentro de mim? O quanto de paz tem dentro de mim? O quanto tem de benignidade dentro de mim? Benignidade tem a ver com o caráter de generosidade, o quanto eu tenho sido, o quanto cuidadoso, o quanto benevolente eu tenho sido, o quanto benevolente tem a ver com o quanto eu estou disposto a ajudar as pessoas, o quanto eu tenho mansidão, eu carrego mansidão. Pastor, não tenho algumas dessas coisas, mas o quanto que eu tenho buscado, eu tenho me empenhado a aprender sobre isso, a aprender mais, a poder conhecer, para poder ter os frutos do Espírito sobre a minha vida, à minha disposição, para que eu possa vivenciar isso todos os dias. Os frutos do Espírito não é uma vivência que acontece algumas vezes. Os frutos do Espírito é uma vivência que precisa acontecer constantemente nas nossas vidas. É uma vivência que precisa acontecer diariamente. Ele diz assim, no final: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros.
e invejando-nos uns aos outros. Olha o que o versículo 26 diz. Não nos tornemos convencidos. Não nos tornemos convencidos. Esse é um dos grandes problemas que acontecem com muitos crentes. Estão convencidos e não convertidos de fato. Convencidos, enganando-nos uns aos outros, irritando uns aos outros. Não foi para isso que nós fomos chamados. Para viver irritando um ao outro. Para viver machucando um ao outro. Que Deus, que você tenha consciência de que você precisa ser alguém que tenha a mansidão do teu lado, que tenha a capacidade de poder cuidar das pessoas e não ser um disseminador de contendas, de brigas, de confusão. Isso é importante nós termos essa consciência. A tua palavra, a palavra que sai da tua boca precisa ser uma palavra saudável, uma palavra que tem amor. Tem amor. A palavra que tem amor é uma palavra diferenciada. Uma palavra que tem amor é uma palavra que ela consegue acessar o coração das pessoas de uma forma muito mais agradável, muito mais amável. É uma palavra sem acusação. É uma palavra sem você estar julgando. Essa é a palavra que nós precisamos carregar dentro de nós. Essa é a palavra que nós precisamos conduzir dentro de nós para que nós possamos estar ao lado das pessoas, nós possamos fazer as pessoas ter vontade e desejo de querer também servir a esse Deus que nós servimos. Amém? Em nome de Jesus. Então que nós tenhamos essa consciência, nós fomos chamados para a liberdade. Só não consegue fazer isso quem ainda está preso no jugo da escravidão. A escravidão do erro, a escravidão do pecado constante, a escravidão das mentiras, a escravidão da insegurança daquilo que é, a escravidão. Uma colega, já faz vai fazer um ano que ela se formou, e ontem eu estava conversando com outra colega, dizendo assim, mas nossa amiga se formou já fazer um ano já, e ela ainda está insegura para fazer atendimento no consultório. Falei, meu Deus, como isso? Não faz sentido. Que tanta insegurança é essa? É justamente ela achar que ela não merece estar exercendo a função que ela tanto almejou para a vida dela. E é isso que acontece com muita gente. Entrega a sua vida para Jesus, começa a andar nos caminhos do Senhor, mas está inseguro. Porque fica lembrando do passado, o que as pessoas vão dizer, as pessoas vão lembrar de mim, as pessoas vão lembrar de quem eu era, do que eu fiz. Não interessa se as pessoas vão lembrar, o que as pessoas vão dizer, o que interessa é agora o que você agora, como você se reconhece. Como você se reconhece? Se você se reconhece como uma nova criatura, se você se reconhece agora como um escolhido do Senhor, separado pelo Senhor, é isso que tem que prevalecer em você, para que você possa se sentir seguro, de levar o Evangelho para onde você for, de aonde você chegar, você poder mostrar que existe em você, um homem e uma mulher que é separado pelo Senhor. Você não está escravizado. Não deixe com que a escravidão, qualquer que seja, ela paralise você. Não permita isso. Não permita. Todos os dias é como se a gente vencesse os nossos medos, aquilo que nos paralisou durante tanto tempo nas nossas vidas, as nossas inseguranças. Eu passei alguns anos da minha vida, quando eu me converti, tendo medo de pregar na rua, porque eu ficava sempre me questionando assim, o que as pessoas vão pensar, né? O que as pessoas vão dizer de mim? Como é que as pessoas vão, né? Você que brincava, você que fazia isso, você que não sei o que, sei que lá. E para as pessoas é assim, as pessoas elas valorizam mais o que você era antes do que você é agora. Eu acho interessante isso. Outro dia tem um pessoal lá próximo de casa que às vezes bebe muito e fica na praça lá e tudo mais, e às vezes passa lá. E aí outro dia um deles se converteu. E aí eu escutei de um pessoal
estava conversando com os professores lá, e a pessoa, fulano, meu Deus do céu, se converteu, maior para ir. Eita, mas vivi uma vida, não sei o que, agora é crente, agora é crente. Eu falei, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas veja como é a mentalidade do ser humano. Ela prefere que a pessoa esteja lá na sarjeta, que a pessoa esteja lá se matando, se acabando, né, se destruindo, ao ter que olhar para aquela pessoa e dizer assim, poxa, ela agora mudou. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, infelizmente é assim. Muitas pessoas, elas não querem ver o nosso bem. Elas não querem. Se você está bem, ela vai apontar o dedo para você, ela vai julgar você, ela vai criticar você, vai dizer que você está fazendo alguma coisa errada. Infelizmente é assim que acontece. A mente do ser humano, em sua grande maioria, ela não quer ver você bem. Ela não quer. Porque ela acha que você já está fazendo alguma coisa errada. Ela acha que você já está fazendo alguma coisa errada. Na hora que você, qualquer coisa que muda na tua vida, comprou um carro, comprou uma moto, comprou uma casa, comprou não sei o que, está trabalhando agora, chegou com uma roupa diferente, a pessoa já diz, está fazendo alguma coisa errada, não sei o que, eita, rapaz, estava onde? Está fazendo o quê? Qualquer coisa que seja. É assim ou não? É assim. Infelizmente é assim. Porque as pessoas não querem ver você bem. Porque elas não têm a capacidade de fazer, de fazer o que você fez, de poder viver a história que você viveu, mas elas querem criticar. Eu lembro que eu era adolescente, nunca esqueço desse episódio. Tinha um colega e ele não participava das atividades, ele não ficava junto da gente, ele não estava, eu ficava nas esquinas, a gente ficava, sempre tinha aquele momento de estar. E um belo dia esse rapaz, ele apareceu, e a gente não via, só via vez ou outra, final de semana, e ele apareceu naquela época, era o Cadete, era o carro da época, Cadete, era um Cadete azul, ele chegou com um Cadete azul, que carro, bonito o carro, viu? Aí, ficamos sabendo que ele estava trabalhando no aeroporto, aí já saiu o zum, né? Tá roubando, só pode, tá fazendo tráfico, tá traficando, facilitando o pessoal com tráfico de órgãos, não sei o que, o cara chegar com um Cadete, morando em Jardim Paulista Alto, o que tem? Estou morando em Jardim Paulista Alto, irmão. Veja a cabeça das pessoas, Se alguém chegar para você e dizer assim, conseguiu um emprego, brinque, celebre, se alegre com essa pessoa, comprei uma casa, celebre com ela, dê glória, dê aleluia, irmão, não deixe que a inveja, não deixe que nada, absolutamente nada, né, tire o brilho daquela conquista daquela pessoa. Foi para isso que nós fomos chamados. Quando eu sou escravo, eu simplesmente vou lá, olho e consegui o quê, hein? Já fico, está repreendido, irmãos, em nome de Jesus. Sejamos diferencial na vida das pessoas, sejamos. A pessoa passou num concurso público, a pessoa passou em alguma coisa, celebre com essa pessoa, porque você não sabe os sacrifícios dessa pessoa, você não sabe a história dessa pessoa, você não sabe disso, em nome de Jesus. Então foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para matar o sonho de ninguém. Nós não fomos chamados para matar o sonho de ninguém, nós fomos chamados para valorizar os sonhos das pessoas. Você tem um sonho, glória a Deus pelo teu sonho, eu vou valorizar, eu vou me alegrar com você, eu tenho que festejar com você em nome de Jesus. Essa mentalidade de que a gente costuma ver com muita frequência, das pessoas elas matarem os sonhos dos outros, porque a pessoa pensa naquilo, a pessoa quer isso, quer aquilo outro, e tem gente que, você não pode isso, você não pode aquilo. É uma pessoa que eu tenho a alegria de poder conviver com ela. Isso é muito bom.
Você ter pessoas que tenham alegria e tenham prazer de conviver com você. Em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? Em nome de Jesus Cristo. Por onde você passar, onde você entrar, que você deixe essa marca. Você deixe. As pessoas possam olhar e dizer assim: passou por aqui um homem de Deus. Passou por aqui uma mulher de Deus. Passou por aqui alguém que realmente valeu a pena estar aqui. Passou por aqui alguém que realmente valeu a pena ter vindo aqui. Isso tem muito a ver com a palavra, com o teu comportamento. É tudo isso. Em nome de Jesus. Não se irrite com as pessoas, não. Não se irrite, não. As pessoas, elas vão ter os comportamentos dela. As pessoas vão ter os comportamentos delas, as pessoas vão ter as manias delas, os jeitos delas. Não se irrite, não. Seja apenas servo e serva de Deus. Quando você é servo e serva de Deus em qualquer ambiente, você entra e sai e você mostra que existe em você algo precioso. Existe em você algo precioso. Isso é que é preciso acontecer em nome de Jesus. Amém? Eu estava atendendo uma adolescente. Vamos ficar de pé, todos que vão cear. E aí foi interessante. Eu concluí meu estágio lá no colégio. Entreguei meus relatórios e tudo mais. Eu estava atendendo uma adolescente, a última adolescente. Olha que interessante isso. O último atendimento que eu fiz. A adolescente chegou, começou a relatar a história dela, relatou. E aí, uma das coisas que ela falou assim para mim: eu sei que tudo que eu estou vivendo hoje, uma das coisas que contribui para o que eu estou vivendo é o fato de eu ter me afastado de Deus. Eu nunca tinha visto aquela menina. Me afastei de Deus e a minha vida está assim e tal e tal. E ela falou. Dentre tantas coisas, aí eu falei para ela assim: o que você acha então que você precisa fazer? Qual é o primeiro passo que você precisa dar? Qual é o primeiro caminho que você precisa ir para que você comece a reorganizar a tua vida? Aí ela fez assim: eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso voltar para o Senhor. E é interessante porque assim, na função que eu estou, exercendo a função que estou como psicólogo, lá na escola no caso, eu não posso misturar as coisas. Vê que interessante isso, né? A gente tem que saber. Mas aí foi muito mais forte do que eu. O Espírito Santo o tempo todo ministrando no meu coração. E aí quando ela falou assim: eu preciso voltar, eu falei: o que é que te impede então de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero voltar para a tua casa, eu quero voltar para os teus caminhos? Ela começou a chorar, ela fez: nada. Eu falei: então abre a tua boca e diz assim: Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos. E aí ela falou ali: Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos. E ela disse: meu Deus do céu, era isso que estava precisando na minha vida. Eu falei: meu Deus, que grande bênção, que grande bênção. Tem oportunidades que a gente não pode deixar passar, irmãos. Tem oportunidade que a gente não pode deixar passar. Onde você passar, onde você for, você precisa liberar essa essência de Jesus Cristo. Onde você entrar, as pessoas precisam reconhecer que você é livre para levar a palavra. Onde você chegar, as pessoas precisam reconhecer isso. Esse mês de julho vai ser esse mês onde você vai provar e ver disso aí. Provar e ver disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.